Bem-vindos a mais um podcast Papo de Aprovado. Eu sou a Nicole, coordenadora da GO da Medcoff. Eu estou aqui hoje com a Isabela Chapieski, aprovada em 4 instituições de São Paulo e nossa ex-aluna. Tudo bem, Isabela? Tudo Obrigada bem, por estar aqui hoje com a Nicole. gente. Eu que agradeço. Muito feliz em estar aqui. Ah, legal. Então vamos conversar um pouquinho, né? Como que foi, assim, conta pra gente a sua preparatória, como que você organizou seus estudos, sua rotina no último ano de faculdade, também depois, né, de formada, como que foi pra você? Então, eu acho que para todo mundo é um ano muito intenso, né? Então, eu comecei... a minha preparação, eu comecei acho que nos últimos 2 anos. Então, eu fiz o último ano de faculdade. Não tinha, assim, tanta intenção de passar no último ano de faculdade, mas eu estudava e foi o ano que eu escolhi para fazer os meus resumos. Entendi. E aí, depois que eu me formei, então eu me formei em 2021, e em 2022 eu tirei o ano para estudar para prova de residência e para trabalhar também um pouquinho, porque eu queria guardar um pouquinho de dinheiro para eu. E você se formou aonde, Isabela? Eu fiz Federal do Paraná, eu sou de Curitiba. Ah, legal. Então, foi mais ou menos assim. E aí, no último ano de faculdade, eu fazia muito mapa mental, né? Então, eu fazia mapa mental com os meus estudos. E praticamente tudo eu fiz no último ano de faculdade. E aí, no meu ano de estudo, que foi 2022, eu estudei pelo Medcoff, segui o ritmo do Medcoff e sempre consultando os meus resumos. Fazendo muita questão, muita questão, muita questão. Entendi. E ao longo do seu 6º ano, então você montava esses mapas mentais. Você seguia a rotina do seu internato, então o estágio de cirurgia, você fazia mapas mentais de cirurgia. Ou você mesclava, você montou o seu planner e você seguia o seu planner independente do internato. Como então, que foi? Foram as duas coisas. E eu já fiz outro cursinho junto. Então, eu fazia um cursinho e via com as coisas do internato. Então, eu juntava e fazia os meus mapas mentais. E aí, no ano de 2022, que foi o ano que eu decidi que eu queria fazer e focar em São Paulo, eu conheci o Medcoff. E eu optei por fazer o Medcoff todo. Eu fui aluna elite do Medcoff. Então, eu comecei por todo o extensivo. E aí, eu ia complementando esses meus resumos, os meus mapas mentais com as imagens. Bastante imagem, complementando, às vezes, fonte, literatura. Por exemplo, na GO, né? Que a gente tem muito... a gente vai por tal instituição ou por tal instituição. Que tem protocolos diferentes, né? Então, eu complementava. Tal instituição é isso, tal instituição é aquilo. E aí, ia complementando os meus mapas mentais. E também, como eu fiz muita questão, né? Que era o que o Medcoff sempre falava. E eu fazia bastante questão. Que eu acho que também foi um diferencial muito bom para 2022, que foi o ano que eu fiz a prova. Eu fazia as questões e olhava os meus resumos para corrigir as questões e complementava, vendo o que tinha e o que não tinha nos meus resumos. Entendi. Então, assim, e o seu objetivo primário foi logo no seu primeiro ano de formado, você já se decidiu que o seu foco eram provas de São Paulo. Então, você já dedicou seus estudos a partir disso, ou como que foi? Então, no meu último ano de faculdade, eu decidi GO aí, São Paulo, tudo meio que no último ano de faculdade. Então, no meu último ano, eu pensei que eu gostava muito da minha faculdade, né? Eu achava que GO lá na Federal do Paraná era muito boa. Eu já tinha feito eletivo lá também de GO, então conhecia muito serviço. Mas eu pensei que eu queria conhecer um serviço diferente. Então, esse foi o meu principal motivo de decidir vir para São Paulo. E aí eu queria conhecer instituições que eram boas. E aí eu decidi vir para São Paulo e fazer as provas aqui de São Paulo, capital. Então foi meio que no último ano de faculdade, bem no final do ano. E aí também no final do ano que eu tive mais contato com a GO, que eu bati o martelo, que eu queria realmente GO. E que eu gostava muito de GO. E hoje você faz GO onde? Eu faço GO no Einstein. Ah, legal. E você foi aprovada em qual mais instituições? Eu fui aprovada no Einstein, na Unifesp, na Santa Casa e no IANSP. Legal. Bastante coisa para comemorar, né, Isabela? Coisa, foi bem bom. Legal. Então, você focava mais em questões. Você era o estudo dirigido por questões e você seguia os seus resumos. Eu assim, é uma coisa que eu acho... Minha opinião, que eu acredito muito, é você acreditar no método que você escolher.
Então, eu fazia Medcoff, eu acreditava no método do Medcoff. E aí, eu via, sim, as aulas do Medcoff. Mas o meu principal foco não eram as aulas. Então, eu acredito que do extensivo, por exemplo, eu cheguei a ver uns 70% das aulas. Mas eu via mais as que eu tinha mais dúvidas. Ou dos assuntos que eram mais recorrentes nas provas que eu estava fazendo. Então, durante a semana, eu via, assim, as aulas. E aí, complementava os meus resumos com as aulas. Mas eu tirava um dia da semana só para fazer questão, fazer prova antiga. E aí ia fazendo as aulas, conforme o Medcoff liberava mesmo, né? Eles liberavam por semana, então eu fazia aquelas aulas e as questões daquelas aulas durante a semana. Ia indo pelo método do Medcoff mesmo. Sim, legal. E assim, Isabela, quando a gente é recém-formada, então você já era formada no seu primeiro ano, né, do cursinho. A gente às vezes fica em conflito de que eu sou recém-formada, eu tenho que começar a trabalhar, eu tenho que entrar no mercado de trabalho, mas eu tenho que estudar. Então, como que você se organizou? Como que era a sua semana? Quantas horas por estudo você separava? Tá. Olha, no começo, então, eu me formei em janeiro. Janeiro, assim, terminei minha faculdade no final de 2021, minha formatura foi começo de janeiro, né, de 2022. Então, ali no começo, janeiro, fevereiro, eu trabalhei bastante. Fazia bastante plantão, não estava tão focada em estudar. Estudava, mas não com tanto afinco, assim. E aí, ao longo do ano, eu fui diminuindo. Acho que junho, julho foi o gatilho mesmo que eu diminuí bastante plantão. Fazia coisa de 24 horas semanais só. E aí, foco totalmente em estudar. Foi o mês da virada, então. Foi meio que o mês da virada. Mas eu fui gradualmente trocando, sabe? Diminuindo a quantidade de plantões e estudando mais. E acho que isso é uma dificuldade. Foi uma dificuldade que eu tive. Porque a gente começa a ganhar dinheiro, né? Então, você tem que ter muito foco de que o meu foco esse ano é passar na residência. Queria ganhar dinheiro? Queria, mas meu foco principal era passar na residência. Eu tinha essa certeza. E você não aceitar, porque os plantões vão surgindo. As pessoas vão chamando você pra fazer plantão e tudo mais. E aí você, às vezes, tem que dizer, não posso cobrir, eu preciso estudar. Não posso assumir mais esse plantão, essa função, porque o meu foco tem que ser estudar. Então, eu via muita gente falando que, às vezes, você começava a trabalhar e não fazia mais residência, porque você acabava trabalhando. Então, eu entrei e eu tinha o foco que em um ano eu ia só trabalhar. E eu queria fazer residência depois. Então, tem que ter um pouco de disciplina nesse sentido. Sim, exato, legal. Então, a partir de junho, mais ou menos, você trabalhava umas 24 horas por semana. E de estudo, quantas horas mais ou menos? Sei que a ideia não é a quantidade, né? Mais a qualidade, mas uma ideia, assim. Quer dizer... Olha, eu acho que a gente tem a ideia de que a gente estuda um monte, né? Às vezes a gente senta na cadeira e fala, meu Deus, passei o dia inteiro estudando. E aí eu comecei a usar um aplicativo de contagem de tempo, sabe? Aquele método que você conta o tempo de estudo. E aí eu via que eu fazia intervalos, né? Então, intervalos, eu fazia 4 períodos mais longos, e aí 4 períodos mais longos de estudo, daí um período com descansos pequenos, e aí um período maior de descanso, mais 4 períodos de estudo. Ia fazendo isso. Eu via que, num dia bom, eu estudava umas 6 a 7 horas. Se você contasse por aquele método. Então, às vezes, a gente tem a ilusão de que, ai, meu Deus, fiquei 12 horas estudando. Mas quando você vai ver, e eu acho que esse método, né, de você contar as horas de estudo, você acaba vendo o quanto você realmente estudou. Então, foram, assim, 6 a 7 horas estudando de verdade. Que eu não me distraía, né? Então, às vezes eu ficava o dia inteiro sentado estudando, mas não era o dia inteiro sentado E você, como que era o seu ambiente de estudo? Você sempre usava o mesmo, a sua escrivaninha, a mesma, ou você variava o ambiente? Não, eu gostava de ter a mesma. Eu acho que isso ajudava a eu pensar que aquele era o meu momento de estudar. Então, eu tinha a minha mesa de estudos, tentava sempre manter organizada, porque eu acho que se você não mantém a mesa organizada, não mantém o seu local de estudo organizado, você não consegue focar, né? Sim, mais limpo, né? Sem objetos de distração também. E também aconchegante, né? Então, você ter um ambiente aconchegante para você estudar. Não cheio de coisa, mas assim, você... Enfim, você ter todo o seu material ali disponível para você estudar, né? E como que era, assim, o seu lazer? Como que você fez para garantir uma boa saúde mental também, que é bem importante, né, nesse ano? Lidar com ansiedade, com medo de não passar. Como que foi para você? Olha, sendo bem sincera, eu acho que eu nunca deixei de fazer nada. Porque eu achava muito isso, que se eu não tivesse o meu período de descanso, eu não ia conseguir focar no período que eu precisasse focar. Então, eu gosto muito de fazer academia, de treinar. Então, eu nunca deixava de treinar. E da mesma forma que eu nunca deixei de ir num aniversário de uma amiga que fosse muito próxima, de ir numa Páscoa,
Dia dos Pais, estar com os meus pais. Eu achava que isso era muito importante. Manter a sua saúde mental, porque o que o Medical sempre falava, que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Sim. Então, para você chegar no final com o mesmo gás e com energia para você continuar no final, que é a parte que é mais estressante, que mais te desmotiva, você precisava ter sua saúde mental em dia. Sim. Então, eu tinha uma rotina. Eu acho que rotina, tanto como ambiente de estudo, você ter a sua rotina de estudo, ela é muito importante, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito matutina. Então, eu acordava cedo, sei lá, por volta de 5 da manhã. Aí, me organizava, ia pra academia, 5h30, 6 horas. Aí, voltava, tomava meu café da manhã, começava a estudar. Aí, fazia todo o meu estudo, assim, intervalado, igual eu falei pra vocês. Aí, às vezes, via aula. Dependendo no dia eu fazia questão. O que eu já tinha... Eu ouvia muito, assim, esses podcasts, assim, no Medicoff, e conselho de estudo e essas coisas todas. E eu lembro que eles sempre falavam que, assim, quando a sua mente tá fresca, no começo do dia você tem que ver as coisas que mais vão demandar sua atenção. Então, eu gostava de manhã, às vezes, ver aula, que eu conseguia prender mais minha atenção e absorver um pouco do conteúdo. E aí, depois eu intercalava um pouquinho de questão. Sim. E aí, eu via. E sempre estabelecia metinhas e metonas. Então, eu tinha meta de dia, que eu organizava no final de semana. Então, metas diárias e metas semanais. E eu acredito que isso ajuda também a você ter saúde mental e disciplina. Porque se você vê que você cumpriu a sua meta diária e sua meta semanal, você, consequentemente, vai cumprir sua meta mensal. E eu senti que se eu cumprisse pequenas metas, isso me dava prazer. Então, acabava me ajudando na saúde mental também, de cumprir essa meta, estou chegando no meu objetivo. O dever cumprido, o dever né? cumprido. Aquela sensação boa. Mas e como você lidava quando você não conseguia cumprir as metas? Como que você separava um tempo para isso, para você repor as matérias em atraso? Como que era? Eu acho que... assim, né? Tem dias e dias. E aí tá tudo bem, né? Tem dias e dias. Tem dias que você fica mais desanimado, tem dias que você fica mais animado. Então, eu tentava ao máximo cumprir, mas eu não cumpria. Não cumpria. Uma frase que eu gostei bastante, que eu ouvi e que depois, no final, quando eu passei, eu vi que fez muito sentido, é que fazia mais sentido você progredir do que você vai querer fazer tudo perfeito. Então, eu sentia que eu estava progredindo. Eu fazia as provas, sempre fazia prova de final de semana, eu sentia que eu estava progredindo. Então, não estava perfeito, mas eu estava progredindo. Então, acho que isso me ajudava, sabe? E uma coisa que eu acho que nesse momento bastante gente deve pensar e tudo mais, que no extensivo, né? Às vezes você conseguiu cumprir todo o extensivo. Eu realmente não consegui cumprir todo o extensivo. Eu cheguei no final do extensivo, eu acredito que eu tinha completado 70%. Pra mim, foi bom esquecer o extensivo e começar o HIIT. E aí eu senti assim, é um novo objetivo, tô começando do começo, com aquele gasto total de como se fosse uma coisa nova. Legal. Então, pra mim, funcionou muito quando eu vi que eu não tinha cumprido o extensivo, e daí comecei o HIIT. Começou o HIIT e deu tudo certo. E foi. Legal. E provas antigas? Em que época do ano você começou a fazer? Ou já desde o início? Como que foi pra você? Eu comecei a fazer desde o início. Então, primeiro eu organizei as instituições que eu ia fazer. E eu peguei as provas dos 5 últimos anos, igual o Medicoff falou, né? Eu acreditei bastante no método do Medicoff. E aí, eu fiz as provas dos 5 últimos anos. E aí, eu tinha um caderninho que eu anotava todas as provas, corrigia e ia anotando quantos %. Eu sempre contava em porcentagem, né? Quantos % eu tinha feito. Aí, eu fui vendo e realmente, ao longo do ano, você vai vendo que você vai evoluindo, né? Então, eu comecei com as provas que eu queria menos, aí depois as provas que eu queria mais. E aí, foi indo assim. Sim. E você repetiu essas provas depois, ao longo do ano? Olha, eu não repeti. Não deu tempo de eu repetir. São tantas, né? Eu fiz 5 instituições, então foram 5 últimos anos. E aí tinham também os simulados do Medicoff nesse meio, que daí eu fazia também no lugar de prova. E era basicamente isso. Aí eu fazia geralmente de final de semana. Na minha rotina era sábado de manhã para fazer prova. Aí eu separava 4 horas, né? E ficava como se fosse o dia da prova mesmo. Fazia as 4 horas seguidas. E deixava para corrigir sábado à tarde, às vezes domingo de manhã. Aí ia corrigindo. E a sua rotina do internato? Então, você, no 6º ano, você falou que se organizava pelos seus mapas mentais. Você fazia já provas antigas nessa época? Não, você se focava em aprender mesmo a matéria do internato. Tá.
Fiquei mais focada nisso. Uhum. Eu não tinha tanta intenção de passar, então eu acredito que eu não foquei tanto nas provas de residência. Uhum. Eu queria mais aproveitar. E foi meio conflituoso, porque foi uma volta da pandemia, né? Sim. Então, a gente ficou bastante tempo parado. Então, quando a gente voltou, a gente teve que fazer 1 ano e meio de internato em um. Então, ficou bem corrido o internato. Uhum. E aí, ao mesmo tempo, eu não queria perder. Sim. Então, eu fiquei mais focada no internato do que na Uhum. prova de residência. Uhum. E na faculdade você fazia parte de outras extensões? Fazia. Tava muito em dúvida entre endócrino. Uhum. Então, eu fiz liga de endócrino, fiz liga de emergências clínicas. Então, tava bem assim pra clínica ou gel. E aí, eu vi que eu gostava da prática da gel, do lado dinâmico da gel, sabe? E aí, acabei fazendo meu eletivo na GO por uma oportunidade, assim, que surgiu. Uhum. E aí, eu me apaixonei. E aí, te conquistou. E você, assim, você tem amigos junto com você que estudou no seu ano de recém-formado? Você fazia grupo de estudos? Ou já pensou em fazer alguma vez? Como que foi isso pra você? Você e seus amigos, a relação nesse... Né, amigos que estão na mesma fase que você, estudando para uma prova de residência. Tá. Eu não fui muito, apesar de eu saber que isso é muito bom, eu não fazia muito grupo de estudo, eu estudava mais sozinha mesmo. As minhas amigas no último ano de faculdade estavam focadas em passar, eu não tava, eu sentia que eu não tava no mesmo ritmo estudando para a residência igual elas, então eu não fazia tanto no meu último ano de faculdade. No ano que eu tirei para estudar, eu conversava muito, não cheguei a fazer grupo de estudos e tudo mais, mas, por exemplo, eu tenho amigas que estudaram só por flashcard. E deu certo. Então, por isso que eu acho que você tem que confiar no método que você escolher. Então, elas confiavam no método de flashcard. Tinha uma quantidade de flashcard que eram para elas fazerem por dia. E aí, faziam também questões e tudo mais. E passaram super bem onde quiseram e tudo mais. E eu fui mais pelo método do Medcoff. Também deu certo. Eu acredito que é você confiar no método e você seguir, né? Progredindo através do método. O que funciona para um, às vezes não funciona para outra pessoa, né? E eu ouvia muito o Medcoff falando que era bom, né? Você fazer grupo de estudo. Às vezes você conseguia prestar atenção. Às vezes uma coisa que você não tinha chamado atenção pra você, tinha chamado pro outro. Mas eu acabei não formando nenhum grupo de estudo. Legal. E a questão de cronograma de estudos, assim, quais matérias começar a estudar, você seguia o do cursinho mesmo. Do cursinho mesmo. Da Medcoff. Aí você gastava mais tempo em umas do que em outras, dependendo de como você se sentia preparada para aquela matéria, demanda. Tá. E na hora da prova, você lá sentada naquela sala com todo mundo prestando a mesma área que você. Deus, não gosto nem de lembrar. Você recebe o caderno de questões, aí por qual questão você começava? Da número 1 ou aquela matéria que você mais se dava bem? Eu começava pelo que eu mais me dava bem. Pra garantir aquela confiança no começo da prova. Geralmente por GO, né? Começava por GO. Eu gostava de preventiva, apesar de ser meio estranho, mas eu gostava de preventiva. Às vezes eu fazia assim, GO clínica, aí pra dar uma mudada no mindset da cabeça, assim, ia lá e fazia preventiva, que é uma coisa mais diferente, e aí voltava a fazer o restante. Geralmente assim. Agora, na USP, que foi no meu ano, eu nem sei como vai ser esse ano, se já saiu ou não, mas no meu ano foram as 2 fases no mesmo dia, com 100 questões da primeira fase, mais 20 questões de caso clínico. E aí eram 5 horas de prova. Nessa eu preferi fazer na ordem certa, porque eu fiquei com medo de me perder no tempo, porque o tempo ia ser muito acirrado. Sim. Aí eu preferi fazer na ordem, pra eu ir vendo quanto que eu tinha de tempo. E quando você fazia simulados ao longo do ano como treinamento, você deixava um cronômetro ali do lado, pra você também Como se fosse o ter dia a da noção prova. do tempo. Perfeito. Pra seguir bem certinho. Pra você até ver quanto tempo gastar em cada questão, se tem tempo de revisar, o tempo de passar pro gabarito também, importante. Sim, tudo. E nas vésperas da prova, como que era a sua rotina? Você mantinha a mesma rotina ou era algum ritual? Tinha algo diferente que você planejava? Agora, lembrando, eu lembro que na véspera da prova, às vezes eu repetia a prova. Eu fazia, é verdade. Lembrei agora. Às vezes, na véspera da prova, eu repetia, tipo, as 2 ou 3 últimas provas dos últimos anos. Questão. E via aqueles assuntos. E dava uma revisada naqueles assuntos. Era isso que eu fazia. E no dia da prova, eu tinha um ritual que era assim, eu gostava muito de ir gastar minha energia antes da prova. Então, eu ia, sei lá, correr. Ia fazer algum exercício físico antes da prova, pra chegar parecendo que eu tava mais... melhor emocionalmente, sabe? Aí eu chegava Descarregar um pouco aquela ansiedade, né? Aquela coisa. Legal. Então, se a prova era de manhã, eu tinha que acordar bem cedo. Mas eu sempre tentava fazer um ritualzinho, assim. Acordava cedo,
pra eu estar mais acordada na hora da prova. Ia fazer uma atividade física, me alongava, me concentrava, tentava me concentrar, colocava uma música divertida, assim. Aí voltava, tomava banho e ia pra prova. Sim, legal. eu sempre gostei de fazer prova assim, todas as provas. Tanto Você tinha esse ritual. É engraçado, né? Que legal, e funcionou. Funcionou. E se você fosse dar alguma dica para os alunos, algum conselho, alguma frase que você escrevia no seu post-it, lá no seu cantinho do estudo, algo que te marcou e que toda vez que você olhava, te impulsionava para frente. Não, vamos lá, é assim mesmo. O que você falaria para os alunos? Olha, eu tenho algumas coisas que eu acho que eu, depois analisando a minha trajetória, que eu achei que foram essenciais. Então, a primeira delas, eu acho que é isso que eu falei pra você. Não precisa ser perfeito, mas você precisa progredir ao longo do ano. Coisa que o Metcalf falava, que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, se você começar com o gasto total, você não chega no final do ano com o gasto total. Então, você tem que ir progredindo ao longo do percurso. Você confiar no método e você seguir aquele método. Você está confiando naquilo, então você faz aquilo. Não fica se confundindo, se comparando com as outras pessoas. A comparação tem que ser você mesmo. Pelo seu progresso, né? Isso é bem importante. E eu acho que a disciplina, assim, se você tiver disciplina, isso vai te dar combustível, porque você vai alcançando suas metinhas, suas metonas, e isso vai te dando combustível para você chegar no final. Acho que essas são as principais. Legal. Então é isso. Muito obrigada, Isabela, pela presença de você aqui. Foi ótimo. E obrigada pessoal. Até mais. Até.